Bom dia, boa tarde, muito boa noite para você que está nos acompanhando neste trabalho, no nosso canal. Meu nome é Edelcir Leite Soares, eu sou corretor de imóveis e avaliador de imóveis. Neste canal nós tratamos de assuntos relacionados a imóveis, sejam eles imóveis urbanos ou imóveis rurais. Hoje eu tratarei de um assunto que diz respeito a como proceder, a importância do meu trabalho, como vocês podem compreender a extensão do trabalho que eu faço, o trabalho do corretor. Então, envolve, antes de mais nada, eu preciso dizer que invariavelmente são somas consideráveis que a gente trabalha, né? Para muitas vezes são economias de uma vida, de uma família. E envolve essa negociação com um conjunto grande de leis da parte legal e muita burocracia. Tem uma parte também da burocracia do Estado. Nós vamos então destrinchar estas coisas porque, à primeira vista, é muito simples. Eu vou lá, comprei o imóvel, chego, pago para a pessoa, peguei e coloquei. Mas não é essa a realidade. Existem riscos que muitas vezes estão ocultos e a pessoa não consegue identificar esses riscos, e então ela acaba tendo um prejuízo, acaba se envolvendo num problema que ela não precisava se envolver. Então, o meu trabalho é fazer esta análise de riscos e trazer à tona caso haja algo oculto. A atuação, então, de um especialista em negócios imobiliários, que é o meu caso, então é fazer com que cada negócio para as duas partes seja feita de uma maneira transparente, aonde elas saiam satisfeitas. E eu vou então trazer para vocês 6 riscos que eu considero relevantes observar numa negociação imobiliária. São eles: primeiro, as questões da documentação do imóvel. A questão também da documentação dos compradores, das documentações pessoais de compradores e vendedores. O segundo aspecto é a questão de pendências fiscais que o imóvel possa vir a ter. Terceiro, são questões legais que possam estar envolvendo tanto a parte compradora quanto a parte vendedora. O quarto ponto são vícios ocultos que o imóvel possa vir a ter. O quinto aspecto diz respeito a restrições de uso e adequações da lei que rege ao município, ou rege o Estado, em relação ao uso da propriedade. E o sexto e último, nós temos fraudes que são realizadas por pessoas inescrupulosas, mas que oferecem algumas vezes vantagens
muito atraente, principalmente no que tange a preço. Então, agora vamos então detalhar, e eu vou buscar trazer exemplos práticos para vocês de cada um desses aspectos, ok? Então vamos lá. Problemas de documentação que nós, como corretores, no meu caso, eu trabalho com muito foco nisso. Você pode ver, é muito comum, né, imóvel que não tem a escritura, tá? Ou a escritura está irregular, ou ela não tem a matrícula, ou ela não está registrada se for um terreno de marinha, né? Ou mesmo ela não tem um contrato de posse, a pessoa nem tem o domínio de posse desse imóvel. Então essa é uma questão que nós já tratamos em outros vídeos, né? Mas aqui então nós estamos falando do porquê envolver um profissional. Ele vai avaliar essa documentação e vai poder definir qual o risco que essa transação oferece. Eu vou colocar aqui uma determinada situação, né, que eu vivenciei. Estávamos negociando um imóvel, ele tinha uma casa em cima, já construída nesse lote, e havia uma pessoa interessada, já ajustado o preço, já tinha mais ou menos a negociação envolvida, e quando nós fomos atrás da documentação desse imóvel para confirmar a titularidade, né, deste imóvel junto à matrícula dele, né, no registro de imóveis, este imóvel havia sido declarado de uso comum e tinha sido passado para a área de preservação permanente do loteamento. Isso já faziam alguns anos. Esse imóvel não podia ter construção lá, não podia fazer nada, e o fato de ter esta construção poderia até provocar a prisão da pessoa que estava lá. Ou seja, não havia a menor possibilidade de negociar este imóvel. A pessoa que estava comprando, neste caso eu tinha as duas, né, a pessoa que estava vendendo e a pessoa que estava comprando. Eu alertei a pessoa que estava vendendo da situação em que o imóvel estava, ou seja, este imóvel já não era mais dele. Ele pensava que sim, mas não era mais. Já esse imóvel já tinha sido absorvido pela União, já tinha corrido o processo a revelia, eles não foram não se manifestaram dentro dos prazos legais e acabou então essa propriedade sendo absorvida pela área que cuida do meio ambiente do município dessa propriedade. O segundo ponto, que é as questões fiscais ou pendências fiscais, nós vamos falar aqui em relação ao imóvel em si. Em cima de um imóvel, então eu tenho impostos que recaem sobre ele, seja o IPTU, seja
alguns outros impostos que possam recair, né? Ou mesmo taxas. Da onde? Pode ser estaduais, podem ser federais ou podem ser municipais, não importa a esfera. Se houver qualquer anotação, né, ou algum apontamento, este imóvel ele tem que regularizar essa situação. Para regularizar a situação, nem sempre é rápido, nem sempre é fácil. Se o débito já foi ajuizado como dívida ativa junto ao município, junto ao Estado, junto à União, há um processo mais longo de fazer a quitação. Mesmo que eu tenha o dinheiro, eu tenho que esperar os trâmites para que eu apresente a certidão negativa. E isso também leva algum tempo para acontecer. Ou seja, se eu tinha uma proposta de um negócio imediata, essa questão aqui pode causar um impedimento. E eu preciso levantar também isso, porque uma vez que a pessoa assinou o contrato de compra e venda, e que nós falamos no vídeo anterior, se ela não tiver com o imóvel quitado, isso é um motivo de uma rescisão contratual. Ele está infringido, normalmente se coloca que tem que se entregar o imóvel completamente livre e desembaraçado de ônus. E em havendo, então, algum imposto, alguma taxa, isso não estará acontecendo, então dá margem a essa possibilidade do comprador solicitar a rescisão do contrato, e se ele tiver utilizado o arras, ele será reembolsado pelo valor que ele pagou em dobro. Aí, outra questão diz respeito às questões legais. Nesse caso, nós estamos falando sobre as pessoas físicas pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na transação. Isso diz respeito da avaliação da necessidade que eu tenho que fazer de buscar junto aos órgãos aonde há possibilidade de um determinado agente, seja ele vendedor, seja ele comprador, estar atuando para verificar se essa pessoa ou pessoas, no caso se forem vários que estiverem vendendo ou se forem herdeiros, enfim, eu tenho que verificar todas as pessoas envolvidas na negociação para saber se elas têm algum processo judicial e se esses processos judiciais envolvem o imóvel e se envolvem os proprietários ou qual o ponto desse envolvimento com os proprietários, para saber a dimensão desse risco. Falando sobre a questão então legal, eu trabalhei num caso onde a pessoa tinha colocado o imóvel do patrão que ele tinha, que esse patrão estava devendo uma importância para ele, ele fez a rescisão contratual, um processo foi para a justiça, não houve acordo e esse processo foi postergando e
esse ex-funcionário, na ausência de pagamento, ele conseguiu descobrir que o patrão tinha um imóvel. E ele, né, descobrindo isso através do advogado que ele já havia constituído, conseguiu colocar na matrícula que esse imóvel era garantia do pagamento da dívida, e esse imóvel então estava sendo notificado ao proprietário que ele iria para leilão. Se houvesse alguma tentativa do proprietário de vender esse imóvel, a partir do momento em que ele teve essa notificação registrada no registro de imóveis, haverá da parte do especialista em negócios imobiliários de identificar. Então, no meu caso, eu iria olhar ou falar, opa, isso aqui não dá para vender, esse imóvel daqui está sendo usado como garantia, ele não pode ser, ele está sendo envolvido num processo, então não há como aceitar, negociar este imóvel. Ok? Esta, então, é a parte que nós estamos falando das questões legais. Existem outros aspectos também aqui que vai ser interessante também nós abordarmos, da pessoa que quer vender um imóvel e ela está com um processo, né, está devendo algum valor no financiamento que ela fez. E isso, se for feito esse financiamento por órgãos regulares, deverá estar numa entidade de avaliação de crédito. Se isso aparecer, certamente isso inviabiliza também uma negociação. Ok? O quarto aspecto que nós vamos falar diz respeito a vícios ocultos. O que são vícios ocultos? Quando eu estou trabalhando com a venda de imóvel construído, isso pode acontecer. Se eu estiver trabalhando com a venda de propriedade rural, ou uma propriedade, um lote, ou uma área grande, isso não vem a calhar. Mas se eu vou vender um apartamento, se eu vou vender uma casa, ou seja, uma área construída, essa área pode apresentar problemas estruturais ou problemas de construção que não são aparentes. Quem que pode dizer para ele? Ou um engenheiro ou um especialista em negócios imobiliários, um corretor especialista. Eu englobo aqui também elementos também difíceis de serem identificados, como áreas que sofrem alagamentos, né? Quando há uma chuva grande, aquela área se alaga com rapidez. Áreas que podem estar próximas de desmoronamento. Então, aspectos desses detalhes, desses vícios que podem prejudicar, quem conhece é o corretor que está ali atuando próximo daquele local e conhece bem o local. Ao quinto nós vamos... trata-se de restrições de uso. As restrições de uso, eu quero aqui dizer com as
limitações oferecidas pela lei, seja ela municipal, estadual ou federal, com relação à capacidade de construção que eu posso fazer de uma determinada propriedade. E essa capacidade também está envolvida em termos seja de dimensão física, altura. Então, existem, ou destinação, né? São várias questões. Se eu tenho um imóvel numa área industrial, a finalidade dele é para indústria. Um imóvel na área residencial, tão somente residencial, eu não posso utilizar ele para construir uma indústria ali que não terá aprovação. E aí eu preciso saber disso, porque isso afeta o uso do imóvel. Uma propriedade cuja a área do zoneamento permite apenas 2 pavimentos, e eu tenho uma pessoa interessada em construir um prédio com vários pavimentos, então essa área está fora, ela não atenderá a esse comprador. E eu preciso identificar isso antes das negociações evoluírem ou fluírem. Ok? Por último, nós vamos falar aqui o 6º item, que são fraudes. É mais comum do que a gente gostaria de dizer. Eu já vi vários casos, eu já presenciei pelo nosso conselho, que é o Cresci, também de debates sobre essas questões de fraude. Isso envolve pessoas que não são qualificadas, elas não são credenciadas. Ou seja, se você quer comprar um imóvel, procure uma pessoa que seja credenciada. Esse credenciamento, você poderá verificar quem é essa pessoa. Para que a pessoa seja credenciada, ela passou por um treinamento, ela passou por um processo de aprovação, e ela então terá também apresentar essa documentação atualizada, né? Pessoas que não têm, no mínimo, esse tipo de qualificação, ela pode estar fraudando você a partir de uma apresentação de um imóvel falso ou uma documentação falsificada, e pode então trazer muito prejuízo para pessoas. Um caso que foi muito divulgado, acontecido na cidade de Camboriú, foi uma pessoa que vendeu um determinado lote numa localização estratégica, apresentou a documentação para o casal, pelo preço que foi oferecido, pagou o imóvel à vista, e quando ele esteve presente no local, que já estava se preparando para começar a construir, a mexer no imóvel, ele se deparou com o proprietário, com o dono real do imóvel, que mostrou para ele que ele era proprietário, que ele desconhecia esse processo, que ele não havia feito a venda e que não havia qualquer negociação autorizada por ele. Aí esse casal que comprou foi buscar
a pessoa que havia vendido e não mais encontrou, já havia sumido com a importância. É algo muito chato e muitos casos, muitas vezes, deixam as pessoas completamente sem chão. Então, conclusão. Pessoal, me procure ou procure pessoas qualificadas, pessoas de confiança que tenham tarimba para trabalhar com imóveis, para prestar um serviço de excelência, que aí você vai ter uma satisfação, você vai realmente comprar aquilo que lhe atenda, tá bom? Então, vamos ficando por aqui com esse vídeo. Para você que gostou desse conteúdo, faça aí o CCC, curta, compartilhe, comente. Nós estamos tendo algumas sugestões de temas e precisamos de mais coisas para levar, para atender a você que está sempre dando a sua contribuição, com a sua visualização, com o seu like, com o seu dislike, ok? Então, pessoal, até a próxima. Deus abençoe vocês.